Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de um mob que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota ganhou uma habilidade de agora conseguir mais seguidores e passou um pouco dessa habilidade para Bispo, onde agora ela entrou no seu mundo mental para se encontrar com a luz primordial que estava fingindo ser ela. O Harang, o monstro mais vilão do mundo, estava enganando o pessoal do submundo e fez eles entrarem em guerra, e falou que foi bastante engraçado dar ordem pros outros e eles apenas obedecerem, como eles poderiam ser tão burros. E agora a Bispo está sendo presa por ele, mantida de refém, onde ele quer absorver toda a sua energia. E do lado de fora tá o Prota apenas esperando para saber se ela vai voltar ou não, mas a possessão do corpo que ela estava usando já foi desfeita. Se continuar assim, ela vai acabar batendo as botas. 3 horas desde que a possessão foi desfeita. A rainha tava lá tentando dar todo o seu poder que tinha, falando que ainda não sente nada, o que eles deveriam fazer agora. E o Prota sem saber, chutando uma pedra invisível, perguntando se ela desistiu. Acha que deveria desistir agora, já que faz muito tempo. Mas o Prota voltou com a sua mochila carga. E a rainha sem entender falando, ué, o que você tá fazendo, meu nobre? E o Prota dizendo que primeiro vai comer algo. Ele tava segurando a mão dessa pirralha o dia todo, então não conseguiu comer nem um sargadinho. A rainha sem entender falando do que, mas a possessão da sacerdotisa já foi embora. E o Prota aqui só mastigando, falando que pensou que fosse morrer de fome. E isso é o mais importante. E do lado de dentro tá a Bispo aqui, toda presa pelo Harang, falando qual foi meu parceiro. Então vocês estão cientes de que todos vocês nasceram dos monstros que nós criamos, certo? O Harang fala que sim, menos ele. No entanto, isso nem importa. Não consegue nem mesmo lidar com suas próprias criações, então nos trancou aqui e fugiram. Vocês entenderam? Não importa mais quem foi o primeiro, poder é tudo que importa. Essa foi a conclusão a qual ele chegou nesse lugar. E a Bispo aqui nervosa falando que, como assim poder, meu parceiro? O Harang manda ela prestar atenção e deixar de ser burra. Contemplem o reino que ele acabou de construir. Vai mostrando vários monstros, um mais feio que o outro, meu parceiro. E os monstros tudo adorando ele, só porque ele é uma cobra com vários olhos, falando que eles são movidos por puro instinto. Eles lutam, comem e se reproduzem. Infelizmente, nenhum deles nasceu com uma inteligência igual à sua. Eles são simplesmente monstros selvagens que só cresceram grandes e fortes. Eles não reconhecem o seu rei, seu mestre, nem tampouco suas presas. Mesmo depois de todos esses anos, ele foi o único. A Bispo fica se perguntando se essa é a verdadeira forma do Harang. E o Harang é aqui, todo feio, com vários olhos, falando que ele se encontrou com ela hoje. Me colocou um passo à frente de todos ainda com isso. E a Bispo falando, o quê? Como assim? Mas que merda essas coisas significam? O Harang fala que esse lugar é muito entediante para ele agora. Ele tá cansado desses monstros burros. E a Bispo só sentindo, falando, que aura é essa que eu tô sentindo, meu parceiro? Talvez seja por causa da sua mudança de aparência, mas as restrições acabaram enfraquecendo. O Harang fala que ele deve ser o escolhido por todos. E a Bispo aqui falando que quase lá, ela vai conseguir. Mas o Harang continua falando que mais cedo você disse que isso era solidão, não foi? A Bispo fala, peraí, ele acabou de vir até mim, ainda assim não consegue ver direito, não consegue enfrentá-lo sozinha. Esse cara é muito forte. O Harang fala que chegou até aqui sozinho, meu nobre. Depois que ele absorver alguém com conhecimento igual ao seu, eu ficarei ainda mais forte. A Bispo fala, caramba, o homem é forte mesmo, hein? Ela precisa fugir, senão já era. Ela consegue quebrar as amarras que estavam lhe segurando, mas o Harang já vai botando as suas cobronas pra jogo, perguntando se ela acha mesmo que consegue escapar. Ela não pode. E a Bispo aqui, só vendo aquela cobra do dentão chegando perto, e o Harang falando que ela já está no seu alcance, daqui você não passa. Ele vai usar ela para encontrar outra porta que leve até a superfície, e ela vai tornar-se parte dele a partir de hoje. 12 horas desde que a possessão foi desfeita, e o Prota aqui usando seu poderzinho, e o corpo do Bispo quase virando farelo. O corpo sem alma está começando a se decompor. A rainha fala que realmente é o fim, né? Se nem mesmo há um corpo para retornar, então já era. A sumo sacerdotisa não será capaz de voltar. Pode parar
parar com isso, agora já acabou também. E o Prota mandando ela calar a boca, é ele quem decide quando ele for parar. A Bispo fala que lançou dezenas de runas mágicas para tentar garantir, entretanto no fim, a sua conexão com o corpo físico foi rompida. Isso tornou impossível voltar ao reino espiritual e por fim, acabou, não é? Mas o Harang percebe que tem algo estranho, falando que porque a conexão ainda está intacta, não tá entendendo isso. As cobras estavam apenas mordendo uma bola de proteção. E a Bispo falando que essa marca que tá na minha mão, sem chance, foi naquela hora que eu troquei na mão do Seon. Não importa se você morrer, volte sua pirralha. Essa é a promessa daquela vez que ela fez com ele. Seon, seu bandido, um monstro procura por sabedoria dos outros. Isso é mais tolo do que uma besta irracional. Procure por sabedoria dentro de você mesmo, otário. Se você não quer mais sofrer, só muda. E o Prota sorrindo falando, veja aí, meu nobre, o corpo do bispo já começa a ficar todo brilhando, falando que avisou. Eu disse que ela voltaria, não disse? Olha só quem voltou, hein, garotinha? Ainda bem. E o Harang ficando puto, falando, não, canalha, eu tinha acabado de pegar minha Loli e prender ela no porão, mas não deu muito certo o seu plano, e as cobras dele só fica tudo brilhantinho e dourado. E o Prota falando, e aí? Você não é um pássaro da madrugada não, né, minha parceira? Que demora toda foi essa? A Bispo já vai caindo em cima dele, toda fraquinha, falando, e aí, faz quanto tempo que eu fiquei fora, meu nobre? Prota fala que se passaram 32 horas, sua pirralha maldita. A Bispo fala que voltou mais cedo do que pensava, hein? E o Prota falando, o quê? Sua pirralha, você sabia que se demoraria tanto? Deveria ter me falado. Eu pensei que ia morrer de fome. A Bispo fala que não é hora de ficar chorando, Seon. Eu encontrei aquele monstro. A rainha já fica surpresa, falando, o que? Você encontrou ele? A Bispo fala que sim. O intelecto dele evoluiu muito desde o seu encontro com o imperador. Ele quer me absorver para ganhar mais sabedoria ainda. Se aquele cara vier até aqui, consumirá toda a vida inteligente que existe. É por isso que tem um lugar que devemos ir, Seon. E o Prota falando, você acabou de chegar e já quer sair de novo. A Summon Sacerdotisa Ancestral deixou um tesouro secreto pra você. Nós vamos encontrá-la agora mesmo. Já vão chegando num lugar onde tem um grande cubo mágico. E o Prota só olhando aquilo falando, que diabo de lugar é esse que você me trouxe? A Bispo fala que é um espaço protegido por uma forte barreira. E é uma barreira que só aqueles aprovados pela Summon Sacerdotisa Ancestral são capazes de atravessar. Prota fala, peraí, se eles podem fazer uma barreira assim, por que aqueles ancestrais sei lá o que não fizeram algo assim na base deles também? A Bispo fala que era uma área muito grande para cobrir com uma barreira desse jeito. E também, aqueles caras são sacerdotes avançados, eles não saberiam como fazer ou abrir essas coisas. E o Prota fala, então, e você consegue? A Bispo diz que dentre todos os sumos sacerdotes e sacerdotisas, ela é aquela que eles chamam de a mais forte. Isso seria possível se ela tivesse tempo suficiente e bastante aura. Mas certo, esse legado é deixado pela Summon Sacerdotisa Ancestral. Já começa a ficar liberando seu poderzinho naquele grande cubo mágico. Fala que não foi deixado pra ela. Seon, tente colocar a mão nisso aí, meu parceiro. E o Prota falando, eu tenho certeza que isso não é uma armadilha ou algo assim. A Bispo manda ele parar de fazer suposição sem sentido. Faz logo. E o Prota ficando brabo, falando, suas irritantes estão tentando se livrar de mim para que consigam dominar a Terra de novo, não é? A Bispo fica mandando ele parar com isso. Mesmo se livrarem dele, elas não vão conseguir parar a tribulação do mundo. Eles não serão capazes de lidar com aquele cara, mesmo se assumissem o controle da Terra, e ela vai acabar sendo destruído. Prota fala, certo, você tem um ponto. Sai da frente que eu vou tocar nesse cubo mágico gigante. Já vai lá ficar encostadinho e o cubo já fica brilhando. E o Prota sem entender, com uma cara toda desconfiada, falando, peraí, essa coisa é o legado? Eles estão falando pra eu jogar a bolinha de gude, tá de sacanagem. Mas a bolinha já começa a ficar entrando na palma da sua mão. E ele começa a sentir uma energia poderosa entrando no seu corpo. Mas a energia não vem de graça, começa a entrar no olho, fazendo machucar um pouco. Fala, isso aqui é linguagem divina, eu vou aprender desse jeito. Mas não, é um pouco diferente.
não é como a linguagem divina. Isso foi feito para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Essas letras, essa língua, para quebrar a algema do mundo e limite raciais de todas as pessoas. Fica brilhando como se fosse um Pokémon evoluindo e a Bispo só olhando, toda aquela luzinha aparecendo. Voltando pro campo, a Bispo manda mostrar isso ao observador também. E a rainha, sem entender, ela diz que é uma forma de obter memórias cristalizadas depois de ir para o mundo perdido. Usar isso no Battlefield garante que você possa adicionar monstros do mundo perdido no jogo. A rainha fala que tá entendendo. Se os jogadores podem enfrentar os monstros dentro do Battlefield primeiro, a Bispo fala que é isso mesmo. Se esforçou de propósito para lembrar a aparência dos monstros, os movimentos, habilidades e um pouco mais. Os humanos serão capazes de arrumar formas para lidar com eles. Entretanto, eles podem não ser capazes de lidar com todos os monstros, pois a nova espécie aparecendo constantemente. E a rainha só olha naquele cristal com memórias perigosas. Fala, e o senhor, hein? O que aconteceu com ele? A Bispo se lembra de quando tava perguntando ao ancestral que tipo de poder ela tinha dado. A ancestral fala que foi a linguagem usada para superar a sua alma, que não só tem o poder de fortalecer o corpo, mas também a alma da pessoa, um dom que levou uma vida para receber, embora ela jamais imagine que fosse passá-lo para um mero humano. E o Pro tá voltando para casa falando, cheguei meus parceiros. Assim que abre a porta, já vai vendo o Jiro com um lovezinho com a sua esposa, fala que foi divertido, será que não tem problema eu comer com vocês, meu parceiro? E fala, por favor, coloca bastante comida, já faz um tempo que não como algo feito por vocês então. E o Jiro aqui todo envergonhado, não vai tomar banho. O que você tava fazendo para ficar tão sujo desse jeito? O Pro tá todo feliz, falando, é um segredo, meu parceiro. Depois de comer vários pratos, fala que agora sim, se sente vivo de novo. O Jiro fica perguntando se ele tava passando fome. O Prota fala que nem viu o tempo passar, meu nobre. O Jiro fala, pera aí, meu parceiro, esse cara tá me deixando paranoico. Essa notícia tá relacionada a você, não tá? E o Prota só olhando, falando, já chegou na PV. Dessa vez, isso vai ser bastante divertido. O melhor time de cada nação da liga vai se enfrentar as melhores partidas do Battlefield, a Liga Mundial do Battlefield, campeões mundiais. E aqui tá a rainha, e ela é presidente do Battlefield também, a dona de tudo. Falando olá a todos os fãs de Battlefield pelo mundo. Ela, presidente da Associação Mundial do Battlefield, está aqui para anunciar a vocês que o campeonato desse ano será mais especial do que jamais foi. Haverão novas dungeons e novos monstros também, além das restrições necessárias de jogadores que poderão usar suas habilidades por 10 minutos. Será o melhor festival da história de Battlefield, com 166 países participando, e vai começar agora. Campeões mundiais classificados em 5º lugar de New York Bills. Dessa vez, os campeões mundiais classificados em 3º lugar também vão participar, os Estados Unidos. E os campeões mundiais classificados em 2º lugar também, o Berlin Blitz, a Alemanha. E esse ano também, os campeões mundiais classificados em 1º lugar, Paris Lumière. E o ranking mundial 162, a Coreia, a ISM também vai estar lá. Eles vão jogar o campeonato nacional. E o Prota já vai chegando no time, falando, e aí meus parceiros, que coincidência, vocês estão assistindo o anúncio dos campeões mundiais. E todo mundo falando, e aí presidente, qual foi? O Prota fala que todo mundo deve ter pensado, que time fraco, depois de ver os 5 primeiros do ranking, certo? No meu tempo, os super-humanos do nosso país sempre estiveram nos 5 primeiros lugares. Mas enquanto eu estive longe por um tempo, seja o troféu do campeonato mundial, ou a equipe de câmeras que segue os 5 primeiros colocados, todos estão em outros países. Será que vocês seriam capazes de aceitar essa situação se estivessem no meu lugar, malditos? Nós não vamos pegar apenas um troféu, nós vamos pegar a nossa grana de volta. Os seus atributos todos superaram seu limite mais uma vez, e agora ele tem a transmutação de alma. E as estatísticas que atingirem seu limite serão aumentadas. Afinal, ele não tem limite com as coisas a partir de agora. A Liga dos Campeões Mundiais do Battlefield, Campeões Mundiais AQA, é um evento que pega os mais fortes de todos os times do Battlefield do mundo, com um número de países participantes chegando a 166, o maior festival. Apenas o melhor time de cada país da liga é capaz de participar da preliminares.
onde se enfrentam para chegar até a arena principal. Isso é o ritual de super-humanos, o Battlefield das estrelas, o trono do Battlefield. Esse é o campeonato mundial que vai acontecer na República da Coreia, na Jeonseul. O presidente da Associação Coreana fala que o vencedor da segunda metade da temporada do Battlefield foi a ISM, meus nobres. Com isso, eles ganham passagem para participar das preliminares do campeonato mundial. E aqui tá o Gabriel, falando que era de se esperar, não é? Isso só é questão de lógica. A evolução dos jogadores recrutados pelo Seon foi incrível. Com o próprio Seon e Pietra nela no topo, é de se esperar que eles estejam no top 3 mundial de super-humanos. A ISM não é um time fraco como da primeira vez que ele esteve aqui. Agora o mundo todo tá de olho nesses caras, esperando eles passarem das preliminares e darem a cara no palco principal. O próximo passo já está chegando. Prota diz que agora vamos ganhar o campeonato mundial, meu parceiro. O Gabriel fala, peraí, você não disse que estendeu suas férias porque tinha coisa pra fazer? Já tinha terminado tudo? O Prota fala que não, nem de longe. Ele deveria dar as caras em coisas assim pelo menos. Ainda não tem tempo antes das preliminares do campeonato mundial. E o Gabriel falando, peraí, presidente? E o Prota só brilhando, como se fosse um sol. E o Gabriel sem entender que pressão toda é essa que tá sentindo. Mês passado, no quintal vazio da ISM, ele tava dizendo que queria transformar o espaço deixado pelo ancestral em um campo de treinamento. E ele falando que sim, isso mesmo. Você não disse que consegue fazer aquela barreira ou algo do tipo. Não bastava ter aura e tempo suficiente. Não será mais fácil se apenas mudasse um espaço já existente. E a Bispo brava falando, droga, pensando em coisas tão inúteis. Você realmente sabe como dar trabalho a uma pessoa, Seon? E o Prota tá falando, como assim inútil? Eu pensei que tivessem dito que eu era o Salvador. Eu estou apenas tentando fazer a minha parte como Salvador e ficar mais forte. Não pode ao menos fazer isso por mim? E a Bispa, como assim? Isso me lembra de algo parecido. O Imperador, ele era igualzinho a você, todo idiota. E o Prota bravo, falando, que? Tá me chamando de psicopata tarado por lutas? Eu não sou desse jeito. E a Bispo pergunta se ela tá mentindo. Seu maníaco por batalhas, doido da cabeça. E o Prota puto falando, quero saber não, só faz. Me faz meu quarto bem grande também. A Bispo falando, certo, mas eu vou precisar de uma quantidade de pedras imensa. Onde vai encontrar tantas coisas assim? E o Prota já vai puxando sua bolsinha falando, calma, eu já me adiantei. E peguei algumas da rainha também. E a Bispo falando que ele é bem idiota. O que dá pra fazer com tão pouco? Isso só vai dar pra fazer um portal pra viajar entre dimensões. E o Prota falando, calma, eu sabia que ia fazer isso. Por isso que pediu a ela para me dar todas que ela tinha no estoque, trazendo várias pedras. E a Bispo só pensando, droga, o que você fez em rainha? E o Prota feliz falando, bem, você podia dar uma melhorada na minha moto com as pedras mágicas também, né? E a Bispo se perguntando como a raça dela virou lacaio de um humano maníaco da cabeça. Fica muito puta da vida, falando, droga, traz essa merda pra cá. A coisa que você chama de moto também. E o Prota todo feliz, falando, ó, você tá aqui, hein, Jiro? Como é que você tá, meu parceiro? O Jiro fala que sabia que ele ia dar uma repaginada, mas não fazia ideia que ia mudar tanto. Quase não reconhecia o local. O Prota fala, bom, quer dizer, eu gastei muito dinheiro com tudo, né? Agora que tal a gente dar uma conversada ali dentro, no escritório do presidente. O Jiro fala que os oponentes preliminares do campeonato mundial já foi decidido. E o Prota perguntando, e aí, quem vai ser, meu nobre? O Jiro fala que é o Japão, as estrelas cadentes Yoshi do Japão. O super-humano chamado de Kagari Hikari é o ex do time com a habilidade de fazer bolinha de choque. O ranking individual dele é aproximadamente o 20º e ele é bastante popular. E o Prota falando, já que entramos no assunto, em qual ranking o Japão tá atualmente? Você disse que a Coreia estava no 162 da colocação, certo? O Joe fala que sim, não estamos mais ranqueados em 162 também. Desde que ganhamos a partida contra a Inglaterra, nós subimos para a posição de 148 colocados. E o Prota falando, que droga, hein? Que padrão baixo para ficar feliz. E o Jiro falando que os rankings não mudam desse jeito também, não seja burro. Prota fala, certo, então qual é a posição do Japão, meu nobre? O Jiro fala que eles estão no 27ª posição. O Prota ouvindo isso fica muito
puto, falando o quê? Fala de novo que eu não ouvi. É uma diferença muito grande, mesmo sendo países próximos. O que deu errado com a Coreia? Como eles ranqueiam os países pra chegar nessa merda de situação? O Jiro fala que então, baseado no recorde de partidas, número de pessoas de rankings individualmente altos, número de times fortes por aí, o recorde do país no campeonato mundial. O Japão foi vice-campeão uns anos atrás, mas nós nem sequer passamos das preliminares também. Nós perdemos muitos super-humanos, pois entramos atrasados no Battlefield durante a regularização dos países. O presidente da associação mal consegue evitar que alguns saíssem do país, entretanto, eles não foram capazes de ajustar e se aposentaram bem cedo. Prota fala certo, então estamos em 148. Eu acho que terei que mudar essa merda, mas tanto faz quanto rank vão subir se ganharem um campeonato mundial, já que eu com certeza vou ganhar, sabe? E o Jiro ainda que incrédulo, já vão pro lado de fora, no campo de treinamento vazio. Fala, que merda é essa, hein? Receio que vai me mostrar o porquê de estar tão confiante, hein? Mas por que no local vazio? Prota fala, calma apressadinho, eu vou te mostrar no que estive trabalhando recentemente. E o Jiro fala, pera, uma pedra de retorno, mas tem uma cor diferente. Será que é algo que a Bispo fez pra você? Prota fala que sim, só olha meu parceiro. Tá esperando o quê? Pega a pedrinha aí. Assim que o Jiro vai dando uma segurada naquela pedra grossa, eles vão sendo mandados pra uma sala de treinamento dimensional. E o Prota tá falando, aqui a gente tá, meu nobre. E o Jiro só sentindo toda aquela aura pesada, já vai caindo de joelho sem entender o que tá acontecendo. Fala, Sion, que merda é essa? Prota fala que aqui a gravidade é do Goku, meu nobre, é 10 vezes mais forte. E a própria dungeon rouba a sua vida e a sua aura. Então tenha cuidado, você vai morrer e ter toda a sua aura drenada se não prestar atenção. Agora eu vou te mostrar uma coisa diferente, o porquê de eu ter tanta certeza da nossa vitória. Já vai começar uma luta espelhada com outra pessoa. Já começa, o bate de um lado, o bate de outro, o seu clone só fica lá, da mesma forma que ele, fazendo os mesmos movimentos. E o Jiro só assistindo tudo, nervoso, mas de joelho ainda. E o Prota já vai usando a sua transmutação ativada e as suas estatísticas vão aumentando seus limites. Já mete um golpe de lança no seu clone, falando que um mês até o campeonato mundial eu vou quebrar a barreira da humanidade a partir desse ponto. Conversando com Gabriel, ele fala que se o escudo dele estava quebrado, deveria ter falado mais cedo. Você não vai ter um escudo pro campeonato mundial amanhã. Como você conseguiu quebrar um escudo tão resistente daquele jeito? Prota fala, bom, é um pouco complicado de explicar, sabe? Eu falei pros carecas, mas eles não me respondeu também. Pensei que iam mandar um hoje, sabe? Não é como se não pudesse derrotar o Japão sem mim também. O Gabriel fala que ele tá certo, mas daqui pra frente me avisa o quanto antes se algo assim acontecer de novo. Não sabe que você não pode participar da partida se não tiver o equipamento registrado. Vai ficar tudo bem se o escudo chegar antes da partida, mas mesmo assim não é desse jeito que faz as coisas. Prota fala, calma, qualquer coisa acho que posso só usar o equipamento padrão. Tenho a sensação de que isso vai chegar hoje também. Quando ligou pros Moros, eles falaram, como assim você quebrou o escudo? O mesmo escudo que é bem mais resistente que uma relíquia sagrada. Como ele conseguiu quebrar aquilo? Prota fala, e aí? Como é que você vai? Você vai me dar um escudo novo ou não? Agora que parou pra pensar, se estava dando nos nervos, não teria quebrado se eles tivessem feito melhor desde o começo, então a culpa é de vocês. Os Moro falam que isso foi feito 19 anos atrás. Conseguiram evoluir bastante com a tecnologia. Vão fazer o melhor escudo do mundo. Algo que possa até mesmo resistir ao raio da morte da Shuran. E as invocações do Pietro. E o Prato falando, legal, hein? Quanto é que vai custar isso aí, meu parceiro? Os Moro falando que não iam precisar de dinheiro, desde que possam ser os patrocinadores dele. Em vez disso, eles vão querer o escudo quebrado, que vão fazer um mural de relíquia. Pra falar, que merda, hein? Até onde vai a loucura de vocês? Foi isso que falaram pra ele no telefone. E falando, o diabo já tá recebendo uma ligação dos dois irmãos carequinha. Fala, seus carecas, quando é que o escudo vai chegar? Pensei que vocês tivessem dito que mandariam bastante rápido. Os irmãos Moro falam que pra estrear o novo escudo não é certo mandar ele de qualquer jeito, entendeu? Pra ver com nossos próprios olhos, nós pegamos um voo privado e vamos até aqui, meu nobre. Já aparece atrás deles falando que isso é o que vocês chamam de surpresa, não é?
Prota fala, bom, somos gratos que estejam ansiosos para a partida do nosso presidente, mas vai ser difícil para vocês verem pessoalmente também. O Gabriel fala que é tarde demais, ele não vai participar da partida. Os Muros já ficam putos, falando que não acredito nisso não. Já vai começando a partida. O narrador fala que sejam bem-vindos todos que vieram para apoiar o Battlefield. Finalmente, a abertura do campeonato mundial vai começar hoje. ISM vezes Estrelas Cadentes Yoshi. Estrelas Cadentes Yoshi vezes ISM. E os torcedores aqui falam que se for SM como eles estão agora, eles serão capazes de limpar o chão, com a maioria dos times de hoje em dia. Antes de irem para a partida, vai explicar as regras das preliminares do campeonato mundial. O campeão mundial das preliminares envolverá o melhor das 3 partidas e será realizado usando o sistema de pontos. Os pontos das preliminares será assim, e a equipe com mais pontos de cada grupo vai chegar até as finais. E também, dos 166 países registrados na Associação do Battlefield, os 5 primeiros do campeonato mundial do ano passado vão direto para as finais. A França, a Alemanha, os Estados Unidos, o New York Bees e o Iron Light. Os outros 161 países estarão divididos em 27 grupos, com 6 times cada, lutando por 27 assentos. Então, se passarem das preliminares, a maioria vai ter honra no Battlefield, visando o troféu dos campeões mundiais. O verdadeiro torneio vai começar agora. A checagem médica do time da Estrela Cadente Yoshi já foi terminada, e aqui tá o Hikari todo feliz, falando que finalmente ele pode lutar contra o Sion, alguém que ele admira muito. E a checagem médica do time da ISM também já foi feito. É o campeonato mundial, eles estão nervosos. A nossa pulga fala que o Seung não tá participando das partidas de hoje, então vai ter que fazer sozinha. Vai ficar bem, né? Nosso óculos magrelinho fala, pera aí, Naeon, você chamou o senhor Pietro de opa, um irmão mais velho? A Naeon fala que sim, eles são irmãos através dos laços de Marateboki, ou seja, comida. O Jungmin fala que tá nervoso, tá quase cagando nas suas calças. O Ryuk manda todo mundo parar de falar merda e focarem em seus nervosismos agora. Eles estão entrando no meio da partida, todo mundo precisa ficar concentrado. E o Hikari aqui com seu olho de água falando, pera aí, o senhor não tá no time, nem ferrando. Ele não vai participar das partidas de hoje. Ambos os times já começam a entrar e o Hikari fica todo triste. E o Prota só falando, eles podem estar bem distantes no ranking, mas isso se não me incluir. Você sabe que a Coreia e o Japão são historicamente rivais no Nordeste da Ásia, não sabe? Você será amaldiçoado se perder ou tiver um desempenho ruim, depois de dizer que ganharei confiantemente. Você tá confiante, treinador Gabriel? E o Gabriel fala que sim. E os irmãos Moro aqui, perguntando por que eles estão tão confiantes, hein? Nós viajamos tudo isso para ver a estreia do Sion no campeonato mundial. Como você pode tirar ele do time principal, maldito? E o próximo falando, que merda, que cara irritante, irmão polvo idiota. Quem pediu pra vocês virem mesmo? E os irmãos Moura aqui falando que não podem voltar assim derrotados. Não temos escolha a não ser usar a nossa carta na manga. Podemos ser grandes fãs do Sion e do time da ISM. Então você não terá escolha a não ser participar. Eles vão torcer pro Japão a partir de agora. O Prota já começa a ficar puto e senta a porrada nos dois, mandando ele calar a boca. Esses careca de merda, como podem sequer cogitar a possibilidade do meu time SM perder nas preliminares? Tão de sacanagem. A primeira partida é no Centro de Pesquisas de Monstros. A duração média de uma partida de Battlefield é de aproximadamente 30 minutos, uma partida de LoL. Porém, com 7 minutos de partida, a ISM já foi dominando tudo com Pietro. Ele foi a loucura, monopolizando os monstros atacados por outros colegas de time, como uma criança brincando com meras formigas. Ele esmagou as estrelas cadentes de Yoshi em apenas 7 minutos. E o pessoal aqui sendo derrotado, falando que essa ISM, e o pessoal sem entender o que acabou de ver pouco depois da partida começar, enquanto os tanques estavam se posicionando ainda, começando pelos causadores de dano à distância, até os de corpo a corpo, eles foram destruídos, monopolizando os monstros atacados pelos colegas de equipe. O Pietro foi quem pegou todos os pontos de experiência, derrotando o time do Japão sozinho. Como no nome da equipe, ele pôs abaixo todas as estrelas que estavam flutuando. A ISM exibe um incrível nível de habilidade, mesmo sem o C1 na partida. Com isso, a primeira partida vai para ISM. E o Prota olhando aquilo fala, nossa, que tédio, hein?
esperava que isso fosse acontecer, mas em menos de 7 minutos eu vou só voltar e ficar treinando mesmo. Mas quando tava indo embora, o Hikari ficou falando pra ele esperar um pouco. A partida de agora ainda não acabou, pode ter certeza. E os colegas de time dele tentando dar uma segurada, mas o Hikari fala só um pouco, só mais um pouco. Por favor, assiste a nossa partida, só mais um pouquinho, que vai garantir de mostrar uma partida pra ele, que ele vai se arrepender de ter perdido. O seu nome é Hikari, o garoto que você salvou há 19 anos atrás. E o Prato falando, pera aí, eu salvei ele? Não é como se ele tivesse salvo só uma ou duas pessoas. Então fica difícil de lembrar, a memória dele é fraca com essas coisas. É sempre a mesma história de sempre. Em Osaka, no Japão, o cara que salvou aquela criança de 6 anos pequena dos monstros que saíram da dungeon. Já tava o Prota lá. Ele era na verdade o líder dos 7 heróis. A criança que foi salva por aquele herói naquele dia adquiriu uma habilidade e se inspirou no herói que salvou sua vida. Ele se tornou um jogador do Battlefield. Porém, a vida dessa pessoa mudou completamente. O jogador Hikari confessou o seu amor pelo jogador Seun. Os espectadores riram e se divertiram com o show dele sendo carregado pelos seus colegas de time. Com isso, a partida, que geralmente é tensa entre a Coreia e o Japão, foi tomada por risada. O pessoal falando que tem certeza de que todo mundo aqui sentiu o mesmo. Todo mundo quer ver o jogador Seun em uma partida agora. O jogador Hikari vai ser capaz de enfrentar a ISM no segundo round, forçando o jogador Seun a entrar no terceiro. É isso que todo mundo tava querendo ver. E o Pro tá ficando puto, falando, esquece a vitória. Se eles conseguirem derrotar o Pietro, eu vou correr pelado pelo estádio. A segunda partida, na sala de modificação de monstro de novo, é uma dungeon que os sub-humanos usavam para modificar os monstros. Construído como um labirinto complexo para parar os invasores e impedir que os monstros escapassem. No lado da SM, o Ryuk tava falando, vocês sabem, né? Se a gente perder essa partida, o presidente vai ter que lutar na terceira rodada. A gente tá fudido. Se sente mal pelo outro time, mas a gente vai vencer de qualquer forma. E o Hikari aqui, todo feliz, falando, vamos! No lado das estrelas cadentes de Yoshi, o pessoal do time dele, vendo ele com sorrisinhos e tremendo, falando, capitão, relaxa um pouco aí. Já não é um grande feito pra gente chegar até aqui quando estamos acostumados a sempre ficar em último lugar. Sabe que todo mundo espera que a gente perca essa partida, mas quando foi que a gente entrou em uma partida como favorito? Mesmo se perdermos, a gente vai dar o melhor. Nós nem mesmo temos um plano, sabe? E o Hikari falando, certo, vamos lá meu time, vamos ter certeza de sair daqui sem nenhum arrependimento. Agora, será que eles vão usar a mesma estratégia da última rodada? Usando a formação 1-5-5, eles começaram a se mexer. A ISM já foi pra cima de todos, já estavam lá na frente daquele monstro cobrudo vermelho. E o pessoal só vendo umas bolinhas de fogo chegar por trás e quase acertando eles, mas escapando por pouco. O Kim já tava lá todo feliz, falando que agora estão bloqueando outro time. E o pessoal da Estrela Cadente falando que o Seung não tá aqui. Não serão capazes de amarrá-los se não souberem onde aquele cara está. E podem parar de procurar por ele enquanto vão recuando para outro local. E o pessoal aqui da Coreia falando que vão continuar seguindo ele, porém cautelosos, podem ser uma armadilha. Quando atrás deles já vai aparecendo uma perninha. E o Hikari todo feliz falando, e aí meus nobres, o que tá rolando? O jogador que apareceu perto do Pietro foi o jogador Hikari. E aqui tava o Pietro, sem entender nada. E o Hikari falando que agora vai ser uma batalha entre os melhores. Ele consegue, é o que ele fica falando por ele mesmo. Alguns minutos atrás, ele falou que observando a derrota completa na primeira rodada, ele não acha que são capazes de vencê-lo na segunda também. Porém, nós devemos pelo menos eliminar o número 2 da ISM, o Pietro. Sabia que seria uma aposta. E o Pietro falando, e aí, qual vai ser, meu parceiro? Acha que vai funcionar teu plano? Já vai metendo o poderzinho da sua invocação de ataque espiritual, falando que eles são patéticos. Não adianta tentar, você não pode atacar o senhor Pietro aqui, sabe disso? Mas o Ryuk já manda uma mensagem falando, senhor Pietro é uma armadilha, o Hikari tá aqui com a gente, então não é ele de verdade. Mesmo assim, o Pietro faz uma bate e não era o Hikari.
Ele sabia que isso deveria ser uma armadilha planejada pelo time adversário suporte. Eles usaram a habilidade ilusão e reflexo. Elas são as mesmas habilidades que usam iscas e refletem o dano do adversário. Pode ser uma habilidade notável para vocês, já que reflete apenas um ataque. Basta com que eu quebre lançando dezenas de ataques e centenas. Veja atentamente como eu escolho cuidar disso. E o Ryuki falou, caramba, o Sr. Pietro não vai me ouvir, não é? Parece que aquele lado já foi dominado, então vamos começar o ataque. O cara desse lado deve ser falso, afinal as chances disso são baixas. Mesmo assim, não podem baixar a guarda contra o outro time. O Shin já vai usando seu poderzinho de fogo, falando, toma aí ó, bolotinha do Pikachu. Mas do lado dele, ele já vai sendo acertado por outro poder de fogo de volta. E vai virando um abate. E o nosso óculosinho falando, caramba, aquilo foi o reflexo de ataque, hein? Então, esse cara também era um falso. Que pilantra, então roubando. O Hikari fala que o Sr. Pietro e os ataques dele são bem bandidos. Ele quase morreu mesmo depois de melhorar sua velocidade com a sua habilidade. Mas lamento dizer que não adianta, meu parceiro. Vai usando a sua energia e o seu soco elétrico já vai atravessando o meio do peito, falando que ele é o verdadeiro. O Pedro fala, ó, isso foi um truque usando seus colegas de equipe como uma ilusão, estratégia e um ataque surpresa com um sacrifício. Nada mal, mesmo assim foi muito fraco. Não foi forte o suficiente para me tirar da jogada com golpe. Meu corpo pode ser paralisado, mas isso não significa que as minhas habilidades deixam de funcionar. Já vai usando a sua invocação de ataque espiritual. O Hikari fala que sabe disso, foi por isso que veio 7 pessoas junto com ele, não vai lutar sozinho. O Pietro já vai fazendo mais um abate, fazendo um monte de círculo, falando que no começo 11 contra 1 não eram bastante. Mas quando percebe, tem uma bolotinha perto da sua cabeça, falando que uma faísca. Enquanto o seu lado estava alvejando a área para bloquear a reflexão, a faísca que foi jogada tão devagarzinha apenas chegou. Também está paralisado, não vai conseguir desviar desse ataque. No entanto, acabou de preparar um ataque espiritual. Se ele lançar o contrário, pode acabar escapando usando o recuo. Porém, não vai fazer isso. Começa a acertar todo mundo com seu poderzinho, fazendo 7 mortes em poucos segundos. E o Hikari já vai fazendo um abate também. O Prota fica muito puto da vida, falando seu merda, porque você foi lá e foi atingido por aquela bosta. Você poderia ter desviado e depois revidado. E a Pietra falando, ué, porque eu faria uma coisa dessa? Eu pude derrubar 5 deles em um ataque. Como eu poderia perder uma oportunidade dessa? Seria problemático pra ela se ela continuasse numa luta que dura muito. E o Pro tá muito puto, falando, droga, eu vou correr pelado pelo estágio se eles derrotarem o Pietro. Foi isso que ele disse antes. E os narradores surpresos falando como acabou de acontecer isso. Em um 9 contra 1, a ISM desiste da partida. E o Pro tá falando, ó, pode ter sido apenas o Pietro, mas eles realmente pegaram de jeito. Isso foi divertido. O jogador Hikari, que veio pegar o microfone depois da primeira rodada, mas agora da segunda rodada é a vez do Seon. Prota fala, bom garoto, você passou no teste, agora é hora da sua entrevista com o professor Seon. Vou te mostrar a diferença entre nossos níveis, muito puto da vida. A última rodada contra o Japão. O Seon disse apenas uma coisa, todo mundo, não se metam nessa luta. O local já tinha uma grande passagem com uma portinha. O Prota já chegou destruindo tudo. Depois disso, em apenas 3 minutos, com uma velocidade que passava dos limites humanos, o Seon, que acabou de entrar na formação do Japão, lutando contra todos ao mesmo tempo, começou a ficar feliz que o homem é um maníaco por batalha. E o massacre foi ocorrendo. O Senhor rapidinho fez 10 mortes. E depois ficou só 1 contra 1. Falando, que tal isso, garoto? Esse era o fim que você queria esse tempo todo. Já meteu a lançada, falando, recebe aí, ó. Guarda essa lança de presente, com 11 mortes. E o Hikari falando que não. Ele realmente não esperava poder competir contra ele. Não é que esse final superou as minhas expectativas. E a terceira rodada acabou dessa forma. O vencedor da preliminar do campeonato mundial foi a ISM, a primeira partida. E o Hikari, depois da derrota, falando, caramba, o jogador Sion, por favor, assine pra mim aqui nas minhas costas. Desde o começo, eu nunca esperei ganhar de você. Sem falar que eu tô bem feliz que você participou da terceira rodada. Foi uma honra poder competir com você, meu parceiro.
E eu acredito em você também. Você vai chegar nas finais. E o Prota falando, claro que isso é óbvio. Depois disso, as preliminares progrediram rapidamente. A ISM vinha ganhando de 2-0 de todo mundo, sem dó nem piedade. Até o Brasil rodou e não conseguiu ganhar merda nenhuma. Sem muitas dificuldades, a ISM obteve resultados perfeitos contra todos os 5 times, seguindo em direção ao palco principal com um total de 18 pontos. Já estavam fazendo planejamento na mesa de reunião. O Gabriel falando que faltava 30 dias até o evento principal. E aqui tava o Seong falando, eita, nós estamos indo mesmo pro campeonato mundial, que loucura, não é? E o Prota falando, ei meus parceiros, eu tenho uma pergunta, porque tem um intervalo de 1 mês até o evento principal? O Gabriel fala que isso é porque cada país tem feriados quando os campeões mundiais estão decididos. Isso provavelmente segue a agenda. Isso também ajuda a ter tempo para melhorar as estratégias que foram usadas nas preliminares, ou preencher as fraquezas recrutando novos jogadores. Isso permite que os times participantes estejam em sua melhor forma no evento principal. O Prota fala que isso é interessante, acha que eles não vão poder usar a desculpa que suas estratégias estão sendo expostas, então isso significa que todos podem trabalhar os nossos jogadores por 1 mês inteiro. Que beleza, hein, meus parceiros? Todo mundo já começa a ficar com medo. E o Seong aqui todo triste, falando, droga, não é como se eu conseguisse me mexer mais do que isso. Vocês deviam passar por isso também, seus malditos. Fica todo triste e desesperado no canto. E o pessoal falando, peraí, esse é o nosso futuro também, se treinar com o Seong. Todo mundo já começa a ficar pálido. Prota fala, então, as preliminares já terminaram, certo? O Gabriel fala que não, ainda falta uma partida. Beijing Shandong versus BC da China. Sydney versus Austrália. O time vencedor vai seguir para o evento principal. O placar atual é de 1-0. Os Red Walks são os favoritos para vencer. Para iniciantes como a Austrália, estando em 9º e a China em 11º, é quase como se estivessem no mesmo nível. Pode ser que seja mais do que uma partida convencional, porém a jogadora Shuran, transferida por Berlin Blitz, fez com que a Shandong BC perdesse bastante força. Mesmo assim, esses dois jogadores aqui, o Zhang e o Shen, valem a pena ficar de olho nas partidas. O Prota já vai usando seu poder de análise, vê que os atributos deles estão quase tudo no máximo. Fala, ó, interessante, meu parceiro. Aqueles jogadores chineses ainda lutam como se estivessem em uma novel de Murin. E a partida termina com os irmãos ganhando. Os Red Walks tiveram uma vitória perfeita e os Shandongs lamentavelmente perderam. Essa foi uma partida acirrada, mas a falta da Shuran pesou muito. A falta de uma força destrutiva era óbvia. Então assim os Red Walks bateram os Shandongs direto para o evento principal. E com isso tudo foi acabando e as partidas já estavam decididas. As chaves para o evento principal estão completamente finalizadas. E o Prota falando, ó, vai ser interessante. Nosso primeiro oponente, o time do Gerard Walker, o York Bees. E nas quartas de finais, vai ter o Paris Lumière versus o Berlin Blitz, hein? Você pergunta quem vai ganhar, ele deveria pedir um ingresso, mas agora não é hora disso. Gabriel, tem algum jeito de recrutar o Zhang, o Yurin e o Shen pra cá, meu parceiro? Mas é claro que o cara da Alemanha já vem chegando que isso já é tarde. Nós já recrutamos o Shen e o Zhang, meu parceiro, nem adianta. E o Prota falando, o quê? Que merda tu tá fazendo aqui, seu maldito? E a Shuran toda felizinha, falando, e aí Seong, tudo bem? Mas o pessoal já sobe nela, falando, jogadora Shuran, por favor me dê um autógrafo. Prota fala que primeiro foram os irmãos Moro, e agora esse cara. A Coreia é algum tipo de salão de reunião que você passa por aqui sempre que quer, maldito. E quem deixou você entrar no meu clube, hein? O Henry fala que eles abriram a porta quando me viram, sabe? Já que eu era um dos antigos 7 heróis. Prota fala que ainda assim, eles não deveriam deixar alguém de fora aqui dentro. Daqui a pouco vamos ter ladrão entrando pela porta e andando livremente pelo clube também. O Henry pergunta se um ladrão entraria sabendo que o cachorro mais louco do mundo está por aqui. E o Gabriel dá até uma risadinha. Prota fala, qual foi, meu parceiro? Você tá dizendo que já assinou com o Shen e com o Zhang? Fala pra mim. O Henry fala que sim, você não falou isso com seus próprios lábios, que tava colocando muita pressão no Daniel. Prota fala que então, você acha que esses dois vão aliviar a pressão no Daniel, porque você viajou tudo isso pra passar na minha cara, foi? O Henry fala que não exatamente, mas soa bem, já que eles eram jogadores pelo qual você estava atrás. Tem outras razões pra vir aqui te ver também.
é meio em cima da hora, sabe? Mas nós faremos o que for preciso pra ser os melhores do mundo. O Daniel tá vindo pra cá nesse momento. Ele tá trazendo o Shen e o Zhang da China com eles. Nossa meta, como sempre, é vencer o campeonato mundial. Nós vamos derrotar o Paris Luminaire na quarta de final e te esmagar na final também. E assim, o Berlin Blitz vai ganhar o troféu do campeonato desse ano e ser o melhor time do mundo para o último passo. Eu solicito uma partida única de treino com você. E também para você, suporte Seong. E o Seong falou o quê? Porque eu fui envolvido nessa coisa também. Eu não quero fazer isso.